A gente agora muda de assunto porque no Amazonas, 26,7% dos pequeninos estão fora do peso considerado ideal para suas idades. Em outra perspectiva, isso representa que um a cada quatro crianças vive no estado do Amazonas com esse problema. Os dados constam do painel nutricional do Ministério da Saúde que traça o perfil da saúde, da obesidade em crianças brasileiras de 0 a 9 anos. E para falar sobre os riscos da obesidade infantil, nós convidamos a endocrinologista Larissa Figueiredo. Ela já está conosco. Bom dia, endocrinologista Larissa Figueiredo. Como vai a senhora? Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, obrigada. Muito obrigado por atender a gente para falar sobre esse assunto. No passado, os pais entendiam que criança gordinha, criança obesa era sinal de saúde, e ao longo do tempo os estudos vieram comprovar que não é bem assim, não é? Há só que ter agora essa comprovação que 26,7% dos nossos pequeninos aqui no Amazonas estão fora do peso considerado ideal. Eu pergunto à senhora, doutora, esse índice identificado no Amazonas, ele é preocupante? Sim, com certeza. A gente já vinha observando, né, que na faixa etária adulta, o Manaus, né, o Amazonas como um todo, ele já responde pela capital, Manaus, a capital com maior número de obesidades, a maior prevalência, né? E quando a gente fala de obesidade, a gente está falando do fator de risco mais importante para as doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares, né? E aí os fatores de riscos de diabetes, hipertensão, e aí a gente observa que as crianças, logicamente, seriam reflexo desses adultos, porque ela está inserida naquela família onde os pais estão acima do peso, então ela vai no mesmo caminho, né? Então é um problema familiar. Quando a gente fala de obesidade infantil, a gente está falando de problema da família, em que há a necessidade de uma mudança de todos esses hábitos dessa família. E aí a gente vai ter uma família saudável, né? E evitar essas complicações que vêm a longo prazo. E é muito mais fácil também, a gente tem que observar, educar uma criança do que depois reeducar um adulto. Porque uma criança com obesidade, depois ela vai evoluir, né, na fase adulta com maiores dificuldades para controlar. E, além do que, a gente tem observado que se trata de uma característica crônica, né? Um fator de risco crônico, uma patologia crônica que requer a intervenção rotineira ao longo de toda a vida dessa criança e dessa família. Muito interessante quando a senhora fala que essa situação de uma criança que está obesa é um problema de toda a família, quer dizer, é uma situação que a família inteira precisa olhar e agir. E quais são as possíveis causas do aumento da obesidade infantil? Acho até que a senhora falou uma delas. É aquela alimentação de toda a família. A criança vai no bolo, digamos isso. Tem outras? Certo, exatamente. A gente sabe que é multifatorial, né? Tem a questão genética, isso aí não se discute. Existe a predisposição genética. A gente observa que filhos de pais com obesidade, a chance é muito maior, né? A prevalência é quase certa. Mas o que que acontece? A gente tem também a intervenção, o gatilho ambiental. Então, a predisposição genética, o gatilho ambiental com erros alimentares rotineiros. Então, não é aquela pizza do final de semana, né? É comum, assim, quando a gente vai avaliar e atender essas famílias, essas crianças, então vamos cortar de vez aquela pizza do final de semana, cortar aquele sanduíche do final de semana. Não é isso que está engordando. O que está engordando é o erro diário, né? É todo dia a ausência de frutas, de fibras, de verduras, de arroz e feijão, a substituição da comida, do arroz, do feijão e a salada por um sanduíche rotineiramente, né? E o sedentarismo. Então, associou a predisposição genética, a falta de atividade física, né? Então, muito celular, muito laptop, muita televisão, e agora com a pandemia, né, a gente teve a necessidade de se isolar mais ainda, né? E aí se observou um boom nessa questão da obesidade, além de outras comorbidades.
E aí mais sedentarismo e a alimentação. Aí com esse triozinho é que a gente pode definir tanto que o tratamento também é multidisciplinar, né? Uma vez que a gente tem multifatorial a causa, o tratamento tem que ser multidisciplinar. Então, a nutricionista trabalhando a alimentação da família, a questão do educador físico, trabalhando a atividade física da família. Então, os hábitos da criança que refletem os hábitos da família. Nós estamos conversando com a endocrinologista Larissa Figueiredo. Ela está comentando com a gente sobre esse índice de 26,7% aqui no Amazonas de crianças que estão fora do chamado peso ideal. Tem alguma comprovação, doutora Larissa, no que se refere a questões genéticas, por exemplo, o pai ou a mãe ou os dois serem bem obesos e aí a criança também ter que ser ou não? Sim, sim, o fator tem comprovação, né? Além de observacional, já existem estudos moleculares dos genes que são mais prevalentes, presentes nas famílias, nas pessoas com obesidade. Então, assim, está avançando muito. E também alterações hormonais que tanto funcionam como causa como consequência desse quadro de obesidade. Né? Então, a gente consequência, né? Então, a gente observa, por exemplo, crianças mais acima do peso têm mais puberdade precoce, têm mais resistência insulínica, né? Mas existe também situações genéticas que alteram os hormônios, desregulam e levam mais à obesidade. Então, a gente tem, como eu disse, múltiplos fatores, mas com certeza a genética está bem definida. Tá? Uhum. Bom, as crianças obesas, elas estão propensas a desenvolver doenças metabólicas, cardiovasculares também, mesmo sendo crianças? Isso, interessante é que a gente só observava o diabetes mellitus tipo 2 na faixa etária adulta, acima de 45, 50 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles já colocam o diabetes tipo 2 na infância e adolescência como um problema de saúde pública. Aqui no Brasil, a gente está começando a já ter também essa prevalência cada vez maior do diabetes tipo 2, que caracterizava-se só para um envelhecimento, a questão da obesidade, a questão da resistência insulínica, mas já observando nas crianças. E aí um sinal que a gente chama a atenção dos pais é a cantose nigrans, né? Que é aquela manchinha escurinha no pescoço, nas axilas, nas regiões de dobra, virilha, e ali aquele escurinho, né? Que muitos pais até acreditam que não tomou banho direito, né? Vai tomar banho. Na verdade, aquilo lá é uma hiperpigmentação relacionada ao estímulo dos melanócitos pela insulina já elevada, então mostrando já a ponta do iceberg, né? Então a gente já tem ali um primeiro sinal de que existe resistência insulínica, ou seja, a obesidade está levando a alterações hormonais e a alteração hormonal está alimentando a obesidade, porque vira um ciclo vicioso. E aí é preciso, nesses casos, intervir até de forma farmacológica, que é algo que dificilmente a gente faz em criança e na adolescência, porque de modo geral a gente consegue tratar com hábitos não farmacológicos, mudança de hábitos, né, da alimentação, da atividade física, mas chega a esse ponto que você já tem que intervir de forma farmacológica, usando medicamentos, né, em faixas etárias cada vez mais baixas, o que é bastante preocupante. E imagina toda essa geração entrando na fase adulta acima do peso, né? Imagina toda essa geração chegando na fase adulta com diabetes, com hipertensão, dislipidemia, que é o problema do colesterol, né? Então, vai ser uma geração que vai ter mais propensões a complicações graves, que vão evoluir com infarto, aí revascularização, stent. Então, olha só, então é um problema de saúde pública impactante. E quando, então, a gente está perdendo tempo, porque já está sendo observado, diagnosticado, confirmado que está aumentando. Então, assim, tem que intervir rápido, tem que entrar nessa faixa etária da pediatria, com auxílio dos pais, de forma eficiente, porque lá na frente a gente não vai ter serviço de saúde que consiga
acompanhar, é caro, né? Então, assim, o custo é muito maior, o custo do gasto de internação, jovens que vão ficar fora do mercado de trabalho e fora do seio familiar, porque vão ter sequelas, vão ter internações prolongadas. Então, assim, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve que já está sendo desenhada. E se não houver intervenção, as políticas públicas, ela tende só a aumentar. Pois é, muito. A senhora ainda há pouco falou sobre essa questão da pandemia, né? Que as crianças estão mais em casa e muitas delas não brincam, não fazem atividades físicas como era a nossa brincadeira no nosso tempo de criança, né? No nosso tempo de criança a gente brincava de pega-pega, brincava de pique-esconde. Eram muitas as brincadeiras fora de casa. E que hoje em dia a gente vê a criança, o adolescente ali isolado no quartinho dele com um computador e horas e mais horas nisso. A falta de sono, doutora, pode induzir a obesidade infantil? Sim, porque o sono é importante para a questão do ciclo circadiano dos nossos hormônios, né? Por exemplo, o cortisol. Então, quando você não tem noites tranquilas, né? Que você não tem noites de sono, as crianças têm que dormir muito tarde, por exemplo, o cortisol tende a ficar mais elevado e o cortisol realmente é um hormônio do estresse, né? Atrapalha até o crescimento. E aí, voltando para essa primeira colocação sua, a questão da pandemia. A gente já vinha, antes da pandemia, observando o problema do sedentarismo nas crianças, até por questões de segurança, né? Como é que a gente deixa nossos filhos e brincar na rua, né? Hoje, infelizmente, a gente vive um problema também de segurança pública horrível. Eu moro perto do colégio da minha filha, mas não tenho coragem de deixar ela ir andando. Isso. Mas além dessa questão, que tem que ser também trabalhada, né, para a gente possa ter espaços com segurança para nossas crianças brincarem, que elas possam andar, ir ali na padaria, né? O que acontece? No caso, melhor ir no hortifruti, né? Não na padaria. Aí, o que acontece? A gente precisa trabalhar também a educação física, né? Se falando assim, eu lembro que na minha escola tinha escolinha de vôlei, né? A qual eu participei, ia participar, queria ir. Hoje a gente não vê muito a educação física dos colégios também, né? Tá mais retida, né? É tanta aula, é tanta aula de reforço, é tanta aula de inglês, de francês, de alemão. Então, assim, a parte intelectual bastante estimulada e a parte física pouco, né? Então, tem que trabalhar em cima também o pessoal da educação, na parte das escolinhas de vôlei, de basquete, os esportes de modo geral. E é mais interessante o esporte, porque quando você fala assim, eu vou colocar o meu filho numa academia tal, legal, academia tal, mas assim, a questão da filosofia do esporte, né? O esporte não serve só para você controlar peso, né? O esporte serve até como lição de vida, de aprender a perder, a ganhar, a ter parceria, né? A trabalhar com equipe. Então, assim, acredito que eu, como ideia, assim, várias escolinhas, né, públicas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, escolas de esportes, isso seria uma coisa muito interessante, oferecer. Quando você vai atrás, a gente tem maior dificuldade de colocar em algum esporte, né? E até pensando é assim que nascem os grandes ídolos das Olimpíadas, né? A gente acabou de ter agora as Olimpíadas, depois as Paralimpíadas, né? E o Brasil cada vez melhorando, mas ainda muito abaixo do seu potencial, né? Como um país tão continental como o nosso. Né? Então, tudo vai levando, né? Tudo um braçozinho que você pode puxar aqui e ajudar no problema da obesidade. Pois é, a senhora lembra bem a questão da Olimpíada, né? Que uma situação acaba puxando a outra. Muito legal a lembrança que a senhora faz sobre isso. Agora, doutora Larissa Figueiredo, endocrinologista, quais são as chamadas estratégias essenciais para prevenir a obesidade infantil? Mas eu estou falando assim, do nascimento mesmo aos 5 anos de idade, por exemplo. Ah, legal. Então, a gente tem a amamentação, né? Quando a gente fala, né, em estratégia desde o nascimento, a primeira coisa que vem à mente é a questão da amamentação. Então, estimular o aleitamento materno, né? Ele é fundamental. Já tem estudos comprovando realmente que as crianças que ficaram até 2 anos no aleitamento
materno, além de adquirir esses anticorpos da mãe e terem mais saúde, né, elas também são menos propensas a desenvolver obesidade e outras doenças crônicas que vão no pacote, né? Então, o aleitamento no pré-natal, a mãe, o cuidado do pré-natal, né? Infelizmente, no nosso estado, a gente vê o início do pré-natal de forma muito tardia, e na verdade tem que ser iniciado no primeiro trimestre, né? Nos primeiros meses mesmo, até para avaliar as vitaminas, o peso dessa mãe, a evolução nessa gestação, evitar o diabetes gestacional. O diabetes gestacional, por exemplo, para conhecimento, ele propicia crianças com nascimento de alto peso, que a gente chama de macrossômicos, acima de 4 quilos, né? Então, prevenindo o diabetes gestacional e outras patologias no pré-natal, com essa mãe tendo um bom suporte, aí é o nascimento, né? É um nascimento de preferência realmente em parto natural, né? É evitar a cesariana, é lógico que é uma decisão médica, se houver necessidade, não vai deixar em risco essa mãe, mas aí evitar, né? Tentar procurar mais o mais natural, iniciar a amamentação ali mesmo, né? A gente sabe que tem aquela primeira sucção, que é o colostro, que é muito importante para a criança, e daí permanecer. A partir dos 6 meses é que vai ser introduzido a papinha de fruta, depois os vegetais, a carne, assim por diante, né? Mas manter essa amamentação o máximo que for possível. Essa criança começando já a engatinhar, caminhar, colocar ela realmente para ter uma atividade diária, e aí entra, né, se tivesse uma escolinha, né, uma natação, já começar, a gente vive numa cidade que tem os maiores rios, né, em volume do mundo, então a gente tem um contato com a água o tempo todo, né, é importante as nossas crianças saberem nadar, né, então assim, já iniciaria, né, a gente tem estudos mostrando que o desenvolvimento da criança é muito melhor quando você tem a atividade física, e a natação, ao aprender a nadar, tem tudo a ver até com a nossa região, e no desenvolvimento dela com esses hábitos que a família tem que inserida, né? Tem que todos estarem de consumo de frutas, verduras, de muitas fibras, evitar realmente, a gente tem um problema que é a nossa farinha, né? A nossa farinha que é tão gostosa, mas ao mesmo tempo tão preocupante no seu excesso. Mas, na Exato. verdade, é o excesso que faz mal de tudo, né? Se você tiver um equilíbrio, você pode comer de tudo um pouco, você pode distribuir o seu tempo de tudo um pouco. Você pode ter o tempo da televisão nessa criança, você pode ter o tempo da brincadeira fora, né? E aí esse equilíbrio os pais precisam dar, né? Agora a gente entende que muitos pais trabalham fora, precisam, e aí a gente já vem outra questão, então as creches, né? Creche não é um local só que você deixa a criança, né? Lá ali largada, ali a creche ela vai trabalhar também essa parte da atividade, né? Então a gente precisa de, olha só, uma coisa puxando a outra de novo, né? Exato, Problemas sociais, exatamente. né? Levando, então a gente precisa de mais creches, precisa de mais aulinhas de esporte, né? Escolinhas de esportes. E isso, você pensa assim, mas doutor, é muito caro, como é que a saúde pública, a gente vive em crise, né? O dinheiro é curto, né? Para a saúde pública também. Mas aí, gente, a gente está pensando numa prevenção. Sabe quanto é que custa colocar um stent lá nos 45 anos de idade? Só um procedimento desse é quase assim 30 mil, 50 mil. Agora imagina num número de pessoas imenso. Agora imagina que essa pessoa, além de ser submetida a esse procedimento, ela também vai ter uma aposentadoria precoce. Olha só como a gente, então, vale a pena investir, né? Quanto custa fazer né? E quanto custa depois tratar uma pessoa com essas complicações, né? Então, assim, é um investimento que com certeza vale muito a pena. Então, essas são as estratégias públicas que devem ser colocadas em prática. A gente teve a experiência da cantina saudável, né? Que foi com o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBEM nacional, e em conjunto com o Ministério, colocou nessa ideia, e aí as cantinas saudáveis, onde a gente se evitava refrigerante, colocado para evitar sanduíches, e colocar mais frutas, né, alimentos mais assados de forno do que fritos, já é uma grande diferença. E aí essas cantinas saudáveis tiveram um impacto, né? Só que tem que continuar e aumentar, ampliar, né, para todos esses pontos. É isso, de fato. Eu lembro da chegada da cantina saudável, exatamente. Hoje nas Né? escolas
Nas escolas a gente não tem mais a venda de toda aquela situação que a gente tá, aluno acha tudo gostoso, né? Mas a saúde não é bem assim. E a senhora colocou muito bem quando diz, ó, é melhor prevenir agora, porque só para colocar um estente ali, R$ 30.000, lá vai problema. Quero agradecer muito a senhora, Larissa Figueiredo, endocrinologista, pela participação, por nos ajudar a compreender essa situação que envolve aí quase 27% dos nossos pequeninos que estão aí sem o peso considerado ideal, estão obesos. Esses dados que constam nesse painel nutricional do Ministério da Saúde, que sirva de alerta para você, papai, você, mamãe, você que costuma fazer as vontades do seu filhinho e da sua filhinha, dando tudo que eles pedem, né? Cuidado, vovô e vovó também. Obrigado à senhora e que a senhora tenha um bom dia hoje. Obrigada, obrigada a todos.